você veio eu fico mais feliz. Me sinto bem mais à vontade. Toda a alegria do que a gente diz nos tons da nossa amizade. E aonde quer que a gente vá, tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. Tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. É ou não é? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, yeah, yeah. Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, oh, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Olá, graça e paz. É muito bom ter você aqui conosco para mais essa transmissão online
desse tempo que a gente dedica para adorar a Deus, para celebrar a Deus, para pensar na sua palavra, refletir na sua Sagrada Escritura. Então é muito bom ter você aqui com a gente, tá? Tente se desconectar de todas as outras preocupações para conseguir conectar o seu coração agora na palavra, conectar o seu coração a Deus nesse momento de adoração juntos. Nós estamos impossibilitados de estar juntos fisicamente, mas a gente pode aqui se conectar em nosso coração, em nosso pensamento. Então, compartilhe o link dessa transmissão para que outras pessoas também possam ser abençoadas, para que esse conteúdo possa trazer conforto, alento, encorajamento para outras pessoas que também precisam, nesse momento, ouvir a palavra de Deus. Para começar, eu quero orar com você, para que a gente possa dedicar esse momento juntos aqui para Deus, um momento para a gente poder celebrar a Ele com as canções que nós vamos entoar e também conectar a nossa mente e o nosso coração na palavra dEle e desde já pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Onde você estiver, feche os seus olhos, eu quero orar com você. Meu Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos reunidos agora em um só coração, em uma só mente. Nós estamos conectados a Ti, mesmo que estejamos agora separados fisicamente. Nós queremos dedicar esse tempo para o louvor e para a glória do Senhor. E que esse momento aqui seja abençoador para todos aqueles que estiverem conosco agora e aqueles que forem alcançados por esse conteúdo. Desde já, permaneça a sua mão, a sua graça sobre a nossa vida. É a nossa oração a Ti, no nome de Jesus, o Teu Filho. Amém e amém. Querido, querida, que Deus abençoe sua vida. Nós vamos agora ter um momento de louvor, nós vamos cantar para o Senhor, expressar nossa gratidão pela graça, pelo amor dEle que nos alcançou. Deus está conosco em todo momento, então louve a Ele, saiba que Ele não te deixou, jamais te deixará. Então aproveite essas canções para expressar o seu amor e a sua gratidão a Deus. Então vamos para esse momento de louvor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, declaro paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por como fruto deste novo coração, eu declaro paz de Cristo, te abençoo,
preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Sim, há motivo sem fim para cantar e bem dizer com louvores. Aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Sim, há motivo sem fim para cantar e bem dizer com louvores. Aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Todo dia, em tudo que eu fizer, quero estar atento ao seu falar. Venha a tempestade que vier, bem seguro nele eu posso confiar. Sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente entre nós, palavra viva, verdade, vida, nossa salvação. Sim, há motivo sem fim para cantar e bem dizer com louvores. Aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Todo dia, em tudo que eu fizer, quero estar atento ao seu falar. Venha a tempestade que vier, bem seguro nele eu posso confiar. Sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente entre nós, palavra viva, verdade, vida, nossa salvação. Sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente entre nós, palavra viva, verdade, vida, nossa salvação. Amém.
Que bom poder dedicar louvores ao nosso Deus, poder expressar a Ele toda a nossa gratidão, todo o nosso amor. Afinal, Ele nos salvou pela graça e pela misericórdia dEle. Olha só, eu quero falar com você hoje sobre o seguinte tema: o que fazer quando estamos ansiosos? A pós-modernidade é um tempo marcado pela ansiedade, em razões das inúmeras preocupações e aflições da vida moderna, o estresse, as demandas. Então, o nosso tempo já é marcado pela ansiedade. Agora, em razão do momento que nós estamos vivendo, em decorrência dessa pandemia do Covid-19, as crises de ansiedade, as aflições, as preocupações têm afligido muito mais a mente e o coração das pessoas. Mais do que nunca, nós precisamos parar por um momento e entender, à luz da palavra de Deus, o que a gente faz quando a gente se encontra dessa forma, aflito, quando nós estamos ansiosos em relação ao futuro, em relação às questões econômicas, em relação à nossa saúde e todo esse momento que nós estamos vivendo, quando essas preocupações invadem e se abatem sobre o nosso coração, o que a gente faz? Então a palavra de Deus nos ensina a lidar com esse momento de ansiedade. Por isso o texto que eu separei para que a gente possa pensar nesse texto ou nesse tema é a primeira carta do apóstolo Pedro. Nessa carta, no capítulo 5, no versículo 7, Pedro tem uma palavra, uma orientação para a nossa vida, para o nosso coração, no que diz respeito a como proceder quando nós estamos ansiosos. O texto é este, e eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia nesse texto e ler comigo esse trecho da palavra de Deus. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. O que fazer quando estamos ansiosos? Pedro diz assim: lancem sobre ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa palavra que o apóstolo Pedro trouxe era pertinente para os cristãos daquele contexto para os quais ele estava escrevendo e é pertinente para nós hoje e permanecerá pertinente para todas as épocas e eras enquanto o nosso Senhor Jesus Cristo não voltar. Os cristãos para os quais Pedro estava escrevendo viviam momentos de aflição e de preocupação. Eles estavam sendo hostilizados pelos não cristãos, eles estavam sendo perseguidos. Em grande parte, eram cristãos pobres, estrangeiros, sofriam com a instabilidade econômica e social. Certamente viviam momentos de preocupação, de aflição e de grande ansiedade. Pedro precisou pastorear esses irmãos e escreve toda essa carta com orientações preciosas para lidar com a perseguição cristã, para ter uma boa conduta diante do sofrimento e também, no final aqui, ele trata sobre como lidar com a ansiedade. Nesse sentido, eu acredito que Pedro nos ensine aqui pelo menos 3 maneiras de lidar com a ansiedade. A primeira delas fica clara na parte A do versículo. Parece que Pedro está dizendo que uma das formas pelas quais nós lidamos com a ansiedade é identificando aquilo que causa a ansiedade em nosso coração e em nossa mente. Porque é isso que ele diz. O apóstolo orienta: lancem sobre Deus toda a vossa ansiedade. Toda vossa ansiedade. É interessante isso. Por que é interessante? O que o apóstolo Pedro está nos ensinando é mais ou menos o seguinte: você precisa entender quais são as suas ansiedades, você precisa entender qual é a raiz da sua preocupação, você precisa entender o que é que tem te tirado do sono. É como se o apóstolo Pedro estivesse nos convidando para uma reflexão, é como se ele estivesse nos convidando para olhar para dentro do nosso coração, da nossa mente, e ele estivesse dizendo assim: olha, entenda quais são as suas ansiedades, entenda o que tem trazido ao seu coração aflição e preocupação.
Será que são as questões econômicas, a instabilidade financeira e econômica do nosso tempo? Será que são problemas familiares ou crises emocionais, sentimentos alojados no seu coração? Pedro diz assim, olha, toda a vossa ansiedade, toda é toda, nada fica de fora. É como se ele estivesse dizendo assim, reúna aí todas as suas ansiedades, descubra tudo aquilo que tem trazido ao seu coração aflição, tudo aquilo que tem trazido ao seu coração uma preocupação, que tem esmagado a sua mente, a sua alma. Descubra o que é que está te trazendo essa ansiedade, essa preocupação excessiva. Reúna tudo isso e traga aos pés do Senhor. É o Senhor quem está te pedindo isso. Deu para entender? Pedro está nos convidando a uma reflexão para que a gente possa entender e identificar quais são as nossas ansiedades, a raiz daquilo que tem trazido preocupação ao nosso coração e à nossa mente. Uma vez que nós descobrimos isso, nós trazemos aos pés do nosso Senhor. E é interessante pensar nesse sentido, porque nós não somos, não sei, uma espécie de super-homem ou de super-mulher. Nós não passamos pelas dificuldades da vida sem ser afetado pelos sofrimentos. Então, é natural nós termos ansiedades. É natural nós ficarmos preocupados. O que o texto está nos ensinando é que nós não precisamos viver ansiosos, viver preocupados. Nós podemos identificar a causa disso que traz ansiedade, aflição ao nosso coração e levar aos pés do Senhor. Em um texto muito parecido, um outro apóstolo, Paulo, também trata da ansiedade em Filipenses capítulo 4, onde ele diz assim, olha, não andeis ansiosos. A ideia é a mesma. A gente até pode sentir ansiedade, ficar preocupado, mas não devemos viver ansiosos, viver preocupados. É isso que Pedro está dizendo. Identifique aquilo que traz ansiedade ao seu coração. Identificou, enxergou, olhou para o seu coração, olhou para a sua alma, olhou para a sua vida. Então traga aos pés do Senhor. Esse é o convite que Ele faz para você hoje, esse é o convite que Ele traz para a gente nesse momento. Né? Identificar aquilo que traz preocupação ao nosso coração. Se é uma questão econômica, familiar, se são sentimentos, se são pensamentos que afligem a nossa mente. Descubra isso e traga ao Senhor. Outra maneira de lidar com a ansiedade que o apóstolo Pedro nos ensina é a seguinte: não somente identificar aquilo que causa a ansiedade ou identificar quais são as nossas preocupações. Pedro também nos ensina a transferir o peso de nossas ansiedades para o Senhor. Eu queria que você prestasse atenção no que o apóstolo continua a dizer e a ensinar nesse texto. Ele diz assim, na parte B do versículo 7, olha, lancem sobre Deus toda a vossa ansiedade. Esse verbo é tão extraordinário, lancem, lançar. O texto está dizendo que nós precisamos literalmente arremessar para longe de nós o peso de nossas preocupações, de nossas aflições, de nossas ansiedades, porque, de fato, a ansiedade, a preocupação, a aflição é como um peso. Ao ler esse texto aqui, eu tenho em mente uma figura, uma imagem. É a imagem de uma pessoa carregando um peso sobre si, tão esmagador que seus joelhos estão já vacilantes, trôpegos, literalmente a pessoa está quase curvada ao chão por causa do peso de suas ansiedades. E de repente o Senhor vem e diz, dê para mim esse peso, eu vou carregar para você. Dê para mim, transfira para mim essa ansiedade, essa preocupação, isso que aflige o seu coração. É isso que Pedro está dizendo, ele diz assim, olha, arremesse para longe de você isso que tem te causado aflição e ansiedade. Lancem sobre Deus toda a vossa ansiedade. Perceba que nós precisamos transferir o peso das nossas ansiedades para um lugar que consiga suportar esse peso, sabe? Às vezes nós transferimos o peso de nossa ansiedade para as pessoas e às vezes as pessoas não conseguem suportar o peso de nossas ansiedades, de nossas preocupações.
Nós transferimos o peso de nossas preocupações para o governo, para o Estado, para a empresa. Enfim, nós tentamos transferir o peso de nossas angústias, de nossas aflições para aquilo que não consegue suportar esse peso. Mas existe alguém capaz de suportar o peso das nossas aflições, o peso das nossas ansiedades. E esse alguém é Deus. Pedro está dizendo isso. Lancem sobre Deus, Ele aguenta. Transfira o peso daquilo que te traz ansiedade para o Senhor. Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade. Isso significa dizer que quando você transfere esse peso, automaticamente o que você sente é uma experiência extraordinária de paz, de alívio. Eu quero encorajar você nesse momento a vivenciar isso. Pode ser que por causa dessa circunstância, em razão da pandemia, em razão da crise econômica decorrente dessa situação que nós estamos vivendo, é possível que seu coração esteja sendo esmagado pelo peso das preocupações em relação ao futuro. É possível que seu coração esteja sendo esmagado por sentimentos aflitos, angustiosos. É possível que você esteja extremamente preocupado com o amanhã. Mas eu te encorajo a ler essa palavra como um convite e para você, nesse momento, ou na oração, arremessar para longe de você o peso daquilo que está te trazendo aflição e angústia agora. Você vai colocar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu deixo aos seus pés tudo isso que traz angústia ao meu coração e aflição. O Salmo 9 diz: o Senhor é uma fortaleza no tempo da angústia. É no tempo da angústia que o nosso Senhor é como se fosse uma fortaleza no qual nós podemos nos abrigar e nos refugiar das aflições, das ansiedades, das angústias. Tudo bem? Então essa é a segunda maneira pela qual nós podemos lidar com a ansiedade, transferindo o peso de nossas aflições para o Senhor. A terceira maneira de lidar com a ansiedade que esse texto nos ensina é a seguinte: não somente identificando a causa das nossas aflições, não somente transferindo o peso das nossas aflições para o Senhor, porque Ele é forte e Ele consegue aguentar o peso daquilo que traz angústia às nossas almas, mas em terceiro lugar, Pedro nos ensina a confiar no cuidado amoroso do Senhor. O texto termina assim, dê uma olhada no versículo 7 do capítulo 5. Lancem sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de você. Olha que palavra maravilhosa quando nós estamos ansiosos. Pedro está encorajando a todos nós da seguinte maneira: olhe, pense no seguinte, Deus está cuidando da sua vida, você não está sozinho, você não está sozinha. Você não está enfrentando esse momento agora desamparado ou desamparada. Hebreus capítulo 13 diz isso, que Deus jamais nos deixa, que Ele nunca nos desamparará. Mesmo nos momentos difíceis, de aflição, de ansiedade, de angústia, Deus está conosco e nós podemos experimentar o seu cuidado. Sabe o que eu acho interessante? É que esse texto não fala de uma promessa. Não diz assim: lancem sobre Deus toda a vossa ansiedade porque Ele cuidará de vocês. Não, o texto não está falando de uma promessa. O texto está falando de um fato. Ele tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado de mim. Ele tem cuidado de nós. É um fato. Pense nisso, nesse momento. Pense nesse fato. Deus está com você, Deus está cuidando da sua vida e agora o que você precisa fazer ao sentir o seu coração sendo esmagado pelas ansiedades, pelas aflições e pelas preocupações é trazer essa verdade ao seu coração e dizer: Deus está cuidando de mim, Deus cuida de mim. E eu queria que você experimentasse esse cuidado. Jesus falou sobre isso também, não é? Ele disse: olhem para os pássaros, olhem para os lírios dos campos, o vosso Pai tem cuidado disso. Você acha que o vosso Pai também não cuidará de vocês? Então, não vivam ansiosos por coisa alguma. Então, o antídoto contra a ansiedade é a confiança em Deus, confiança no cuidado de Deus. E nós podemos
Confiar e acreditar que o cuidado de Deus é presente na nossa vida, mesmo nos momentos mais difíceis. Aliás, é nesses momentos que nós experimentamos mais do que nunca a experiência do cuidado amoroso de Deus na nossa vida. E confiança é uma palavra-chave. Eu me lembro daquela história de um equilibrista que tentou vencer um recorde. Ele colocou um cabo de aço de uma ponta a outra de uma montanha e ele atravessou, foi e depois voltou, e os jornalistas estavam ali para registrar aquele momento histórico. E quando o equilibrista voltou, depois de ter cruzado a corda, o cordão de aço entre duas montanhas, o equilibrista perguntou para um jornalista que estava ali: olha, você acredita que eu consigo fazer o mesmo, só que agora com você no meu colo? E o jornalista respondeu meio que para despistar: claro, acho que você é muito habilidoso, seria capaz de fazer isso. E então o equilibrista fez o convite: então venha. E claro, o jornalista disse: estou fora, não vou fazer isso jamais. Ou seja, eu posso até acreditar que você seja habilidoso bastante para me carregar sobre essa corda, mas eu não confio o bastante em você para colocar a minha vida em seus braços. Tem uma diferença, então, mais ou menos entre acreditar racionalmente, entender racionalmente simplesmente algo e confiar literalmente a sua vida. Pedro está dizendo que você pode literalmente confiar a sua vida nos braços de Deus, no cuidado amoroso de Deus. E quando você sente a experiência do cuidado de Deus, você consegue literalmente ter o coração livre do peso que esmaga a sua alma, que está de uma certa forma repleto de aflições e de preocupações em decorrência do momento que nós estamos vivendo. Qual que é o convite? Descanse em Deus, descanse em Deus, confie em Deus. Quando você se sentir aflito e aflita, faça isso em oração. Paulo disse isso em Filipenses capítulo 4, né? Não andem ansiosos, antes em tudo seja o seu coração e as suas ansiedades colocadas diante de Deus em oração. Então use a oração para colocar a sua ansiedade diante de Deus e para experimentar o cuidado amoroso dele na sua vida. Mesmo nesse momento tão difícil pelo qual nós estamos passando, creia, Deus já cuidou de você, Deus tem cuidado de você e Ele vai continuar cuidando da sua vida. Agora, para concluir, eu queria aqui relembrar um pouco do que Pedro tratou nesse texto. Ele nos ensinou a lidar com a ansiedade. O que fazer quando nós estamos ansiosos? Pedro nos ensinou que precisamos identificar aquilo que causa ansiedade. O que é? Quais são os sentimentos, as aflições que têm tirado o seu sono? O que é que tem preocupado você? Sabe? Pense agora, olhe para a sua vida, olhe para o seu coração. Pode ser instabilidade financeira, pode ser a ansiedade em relação ao futuro, pode ser a sua família, seu lar, sentimentos alojados no seu coração com os quais você precisa lidar, pode ser uma resposta que você precisa dar, uma solução para um problema, solução que você não tem. O que é que está trazendo ansiedade ao seu coração? Descubra isso e traga aos pés do Senhor. Em segundo lugar, Pedro nos ensina a lidar com a ansiedade. Ele diz: transfira o peso da sua ansiedade para o Senhor. Deus está do seu lado, está dizendo assim: passa para mim esse peso, eu aguento, eu consigo, eu sou forte o bastante para sustentar o peso das suas aflições. Em terceiro lugar, Pedro nos ensina a confiar no cuidado amoroso de Deus. Então, nesse momento, confie que Deus tem cuidado de você. É um fato. Deus está cuidando da sua vida e vai continuar cuidando. Eu concluo nesse sentido, além de rememorar o que a gente aprendeu, com uma ilustração que eu li recentemente do pastor Max Lucado. Em um dos seus livros, ele fala de uma experiência, quando ele era adolescente, de um carro que ele ganhou do seu pai. E ele diz assim: olha, meu pai ele era um ótimo mecânico e ele resolveu me presentear com um carro. E o Max Lucado ficou super feliz com esse carro que ele ganhou e disse para o pai que iria cuidar dele, melhor do que ele.
o pai disse, olha, já está quase na época de trocar o óleo, você acha que consegue fazer? E o Max Lucado garantiu rapidamente, claro que sim, eu dou conta, o senhor pode ficar tranquilo que eu consigo sozinho. E aí o Max Lucado conta que no domingo lá foi ele tentar trocar o óleo do carro sozinho. Claramente uma ideia péssima, porque ele não sabia como fazer isso. Resultado, ele sujou toda a garagem com óleo e não conseguiu fazer isso sozinho. O pai chegou e disse essas palavras que ele registrou em seu livro. Filho, por que você não pediu ajuda para mim? Eu sou o seu pai e ainda sou mecânico. Aquilo que é difícil para você é fácil para mim. Deixa que eu cuido disso. E o Max Lucado diz que em momentos de ansiedade, de aflição, de preocupação, ele sempre se lembra dessa palavra do seu pai naquele dia, mas pensando como se Deus dissesse a mesma coisa para nós, quando nós estamos ansiosos, aflitos, angustiados, querendo lidar com todas as aflições e as angústias da nossa vida sozinhos, tentando lidar sozinhos com tudo isso, é como se Deus também estivesse dizendo para nós, ei, eu sou seu pai, aquilo que é difícil para você é fácil para mim, eu cuido disso. Traga para mim o peso de suas aflições, traga para mim o peso de suas ansiedades e eu vou cuidar disso. É bem isso que o texto está nos ensinando hoje, a confiar em Deus e a experimentar o cuidado dele em tempos de aflição e quando nós nos sentimos ansiosos. À luz dessa palavra, eu quero orar com você então nesse momento. Eu queria que agora nós, por um momento, parássemos, olhássemos para o nosso coração e que nós fizéssemos aquilo que Pedro nos encorajou a fazer, ok? Que nós identificássemos aquilo que está causando aflição no nosso coração, transferíssemos o peso dessas aflições para Deus e então confiássemos no cuidado amoroso dele sobre a nossa vida. Onde você estiver, experimente isso agora em oração, feche seus olhos, quero te conduzir nesse tempo de oração. Meu Pai, no nome do Senhor Jesus, a Tua palavra nos orientou, nos aconselhou, nos deu direção no que diz respeito ao que nós podemos fazer quando nós nos sentimos ansiosos, quando a crise de ansiedade chega, quando o nosso coração se sente esmagado pelo peso das aflições e das preocupações. Nesse momento nós queremos olhar para o nosso coração, para a nossa mente e identificar a raiz daquilo que tem trazido preocupação à nossa mente. Então eu peço pela sua graça e misericórdia que o Senhor abençoe a cada pessoa que agora nesse momento está trazendo diante de Ti e aos pés do Senhor aquilo que tem trazido ansiedade aos seus corações. São questões familiares, são preocupações legítimas no que diz respeito à economia, à instabilidade financeira, a preocupações em relação ao emprego, ao sustento de sua família, preocupação em relação a um sentimento no coração que não sabe bem como lidar com isso, pensamentos que não consegue também lidar e que afligem a mente. Que o Senhor cuide de cada família, de cada lar, de cada casa, de cada pessoa que agora coloca diante de Ti a ansiedade e a aflição de suas vidas e de seus corações. São tantas questões que podem pesar sobre a nossa alma, trazendo aflição e preocupações extremas. Cuide de cada vida agora e cada pessoa que nesse momento está trazendo diante de Ti aquilo que tem causado em seus corações essa ansiedade. Nós queremos nesse momento também, em oração, transferir esse peso todo para o Senhor, para o Senhor. A Tua palavra nos diz para fazermos isso. Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e Ele tudo fará. Nós queremos fazer isso, nós queremos entregar tudo ao Senhor, confiando que o Senhor há de fazer tudo conforme a sua vontade. O Senhor há de pegar todo esse peso que nos esmaga e colocar sobre seus próprios ombros. Então, eu te peço, meu Pai, no nome de Jesus, que cada pessoa que agora está aqui comigo em oração, sinta em seu coração e em sua alma essa experiência do alívio.
Sabe, quando o peso sai de cima de nós e nós sentimos o alívio, o descanso, que haja agora essa experiência espiritual em cada coração que ora a Ti. Por fim, nós queremos confiar no Teu cuidado. Em momentos difíceis, muitas vezes nós desconfiamos do Seu cuidado. Nós até imaginamos que o Senhor não está conosco. A Tua palavra está dizendo o oposto, que o Senhor está conosco, mesmo quando estamos vivendo momentos difíceis. O Seu cuidado pode ser experimentado. E eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, Pai, que esse cuidado seja experimentado por cada pessoa que agora está conectado a Ti em oração. Que eles experimentem da parte de Ti o alívio, a bênção do Senhor os alcance, a Sua graça, a Sua misericórdia, e eles possam experimentar o Seu cuidado amoroso, sentir o abraço do Senhor, ouvir a Tua voz dizendo: aquilo que é difícil para você é fácil para mim, deixe que eu vou cuidar disso para você. A Tua palavra nos encorajou a fazermos isso hoje, a lançarmos sobre Ti toda a nossa ansiedade, confiando no fato de que o Senhor está cuidando de nós. Ajude-nos a confiar nisso. E aqueles que hoje estão com a sua fé frágil, fortaleça a fé de cada pessoa para que possam confiar em Ti verdadeiramente. É a minha oração, é a nossa oração agora, no nome de Jesus, meu Pai. Amém e amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Meu irmão, minha irmã, a todos vocês que nos assistem agora, é muito bom a gente poder dedicar esse tempo aqui para refletir na palavra de Deus, para cantar louvores, para poder adorar a esse Deus gracioso
e amoroso. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Nós queremos ainda, antes de encerrar esse momento de celebração a Deus, esse culto, essa transmissão, interceder pela sua vida, porque certamente nesse momento de instabilidade econômica, você precisa experimentar o cuidado de Deus na sua vida nesse sentido. E expressar com gratidão a Deus tudo que Deus já tem feito na sua vida nesse sentido, através das suas ofertas e através dos seus dízimos. Então nós vamos nesse momento ter esse tempo para a nossa contribuição cristã. Esse é um dever do cristão. Então, se você não faz parte da nossa igreja, fique tranquilo, não se sinta de maneira nenhuma pressionado a fazer isso. Se você desejar, certamente a sua contribuição será bem utilizada na pregação do Evangelho e também para o sustento da igreja. Mas aos nossos irmãos e irmãs, nós vamos agora orar pela sua vida, para que você possa contribuir generosamente, com a sua oferta ou então com os seus dízimos, pedindo que Deus abençoe sua vida, para que Ele continue cuidando da sua vida e que você sinta esse cuidado e a bênção de Deus em sua vida. Então agora você vai ofertar, dizimar, tem um QR Code que aparece na tela aí dessa transmissão, então você pode fazer isso através de um aplicativo, ou você tem os dados bancários que estão aparecendo agora nesse momento. Então você pode também fazer a sua transferência, fazer a sua contribuição cristã. E eu quero orar por você para que Deus abençoe a sua família, seu lar, sua casa, sua vida. Mais uma vez, vamos orar juntos? Meu Pai, no nome de Jesus, agora nesse momento nós oramos especificamente pela contribuição cristã. Nesse momento tão difícil, muitas pessoas já começam a sentir os problemas financeiros. Muitas pessoas já começam a sentir extremamente dificuldades em relação a seu sustento, seja pela falta do emprego ou pela redução de salários. E nós queremos pedir que o Senhor abençoe e ajude a vida de cada pessoa que agora está nos assistindo. Que o seu cuidado amoroso seja experimentado na vida de cada irmão e irmã, de cada pessoa que está nos assistindo agora. Que eles experimentem o seu cuidado, a sua provisão, o sustento do Senhor na vida deles. Mais do que nunca, nós precisamos experimentar isso e nós confiamos no teu cuidado e na tua misericórdia. E a todos aqueles que agora farão a sua contribuição cristã, que o Senhor abençoe a generosidade de cada pessoa, que o Senhor abençoe essa expressão de gratidão. Eles estão fazendo isso porque eles confiam que o Senhor tem abençoado a vida deles. Então, cuide de suas vidas e os abençoe. No nome de Jesus, nosso Pai, é a nossa oração. Amém e amém. Querido irmão e irmã, a todos vocês que estão nos assistindo, nós estamos chegando ao final desse momento de celebração, de adoração a Deus, com o coração cheio de alegria, de gratidão, porque Deus está cuidando de nós. Eu queria que você sentisse e experimentasse esse cuidado amoroso de Deus na sua vida. Então, tente praticar a orientação da palavra de Deus, viva confiando que o Senhor tem cuidado de você e lance sobre Ele tudo aquilo que traz ansiedade ao seu coração. Até o nosso próximo encontro online, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te proteja, que Deus te guarde. Todos nós estamos com saudade, estamos sentindo falta de nos reunirmos e de nos abraçarmos, mas esse tempo vai chegar. Enquanto não chega, fique firme com o Senhor, tente se conectar com os irmãos e as irmãs através dos aplicativos, através de um telefonema, encontre maneiras criativas de estar conectado com outros irmãos para a manutenção da sua fé e para a edificação mútua. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro. Tchau!